Agora nós vamos falar sobre medida do calor de reação a volume constante. Então vamos tratar da bomba calorimétrica, né? Então vamos lá. Novamente mais uma aula inteiramente baseada aqui nessa referência Química Ciência Central, nona edição de Brown, LeMay e Bursten. Bom, vamos lá então. A calorimetria pode ser utilizada para estudar a energia química potencial acumulada nas substâncias. Um dos tipos de reações mais importantes estudado com a utilização da calorimetria é a combustão, em que um composto, normalmente um composto orgânico, reage completamente com oxigênio em excesso. As reações de combustão são mais convenientemente estudadas utilizando-se a bomba calorimétrica, aparelho representado esquematicamente nessa figura que vocês estão olhando aí. Então, aqui ó, eu vou ler para a legenda, né? Então, um calorímetro de bomba é usado para medir a transferência de calor em volume constante. A amostra no recipiente central rígido, chamado de bomba, é acesa eletricamente com um arame detonador, como se fosse um acendedor de fogão. Pelo menos o efeito seria o mesmo. Quando a combustão começa, a liberação de energia como calor se transfere pelas paredes da bomba até a água. O calor liberado é proporcional à variação de temperatura do conjunto como um todo. Então você tem aí na bomba calorimétrica, aqui onde você põe a amostra, né? O seu composto orgânico, e você tem oxigênio sob pressão para garantir que a combustão vai acontecer. Então, a substância a ser estudada é colocada em um cadinho dentro de um recipiente lacrado chamado de bomba. A bomba, desenvolvida para resistir a altas temperaturas, tem uma válvula de entrada por onde são adicionados oxigênio e contatos elétricos para dar início à combustão. Após a amostra ter sido colocada na bomba, ela é lacrada e pressurizada com oxigênio. Em seguida, é colocada no calorímetro, que é basicamente um recipiente isolado e coberta com uma quantidade de água medida de maneira precisa. Assim que todos os componentes dentro do calorímetro alcançarem a mesma temperatura, a reação de combustão é iniciada com a passagem de uma corrente elétrica através de um fio fino em contato com a amostra. Quando o fio esquenta o suficiente, a amostra pega fogo. É liberado calor quando ocorre a combustão. Esse calor é absorvido pelo conteúdo do calorímetro, causando um aumento na temperatura da água. A temperatura da água é medida cuidadosamente antes e depois da reação, quando o conteúdo do calorímetro tiver uma vez mais alcançado a temperatura normal. O calor liberado na combustão da amostra é absorvido por sua vizinhança, o conteúdo do calorímetro. Para calcular o calor de combustão a partir do aumento da temperatura medido na bomba calorimétrica, temos de saber a capacidade calorífica do calorímetro. Essa quantidade é determinada pela combustão de uma amostra que libera certa quantidade de calor pela medida da variação de temperatura resultante. Por exemplo, a combustão de exatamente 1 grama de ácido benzoico em uma bomba calorimétrica produz 26,38 kJ de calor. Então, suponha que 1 grama de ácido benzoico sofre combustão em um calorímetro e esse calorímetro tem sua temperatura elevada em 4,857 graus Celsius. Então, a capacidade calorífica do calorímetro, até vou colocar aqui os números que eu estou falando, então essa capacidade calorífica do calorímetro, a constante do calorímetro, fica o calor liberado nessa combustão. Então, você realiza uma combustão em que o calor de combustão é bem documentado, bem conhecido. Então, 38 kJ aqui.
e para esse calorímetro em particular você teve uma elevação de temperatura de 4,857 graus Celsius. Então essa constante vai ser exatamente, vamos dividir aqui, eu vou colocar em joule, né? 26.380 dividido por 4,857. Então isso aqui deu 5,43, aqui, 5,43 kJ. Qual seria a unidade? KJ por grau Celsius ou por Kelvin. Então vamos primeiramente ver um exemplo de calibração, um exercício envolvendo a calibração do calorímetro, e depois nós vamos ver um exemplo envolvendo já a aplicação do calorímetro na medida do calor da reação a volume constante. Então vamos a esse exemplo aqui de calibração do calorímetro, né? Estamos vendo calorimetria a volume constante. Estou enfatizando aqui o volume constante, né? Porque o volume disso aqui, dessa cápsula onde acontece a reação, é constante. O que não é constante é a pressão. Então, no final aqui desse exercício tem até uma crítica com relação à resposta. Bom, vamos lá. Fazer de acordo com o livro. Esse é um exercício, na verdade, tirado de uma edição antiga do livro de Físico-Química do Atkins, mas é um exercício bastante simples. Então, primeiramente, antes de tocar em frente o barco aqui, vamos pensar nas massas molares. Então, a massa molar disso aqui, como é o nome mesmo? Naftaleno, a massa molar disso é 10 vezes 12, 120, 128 gramas por mol. 128 gramas por mol. A massa molar disso aqui, deixa eu pensar aqui, são 6 carbonos, então 6 vezes 12 eu acho que dá 72, mais são 6 hidrogênios, né? Então aí já deu 78, mais 16, que é a massa molar do oxigênio. Então deu 94 gramas por mol. Então o que se faz muitas vezes para medir a constante do calorímetro, a capacidade calorífica do calorímetro, é realizar uma reação química aqui dentro em que o calor de combustão já seja muito bem documentado, bem conhecido. Então vamos nessa. 120 miligramas de naftaleno foram queimados em uma bomba calorimétrica, a temperatura aumenta 3,05 Kelvin. Calcule a constante do calorímetro, a capacidade calorífica do calorímetro. Primeiramente, vamos converter isso aqui em número de mols. Então, o número de mols do naftaleno, que é o C10H8, é 120 miligramas, né, 0,120 gramas, e eu divido isso aqui por 128 gramas por mol. Então aqui eu vou ter o número de mols. Então vamos fazer aqui na calculadora, 0,12 dividido por 128. Então isso aqui deu 9,375 vezes 10 a menos 4. 9,375 vezes 10 a menos 4. O calor liberado na combustão vai ser isso aqui. Calor, né, vai ser igual ao número de mols do C10H8. Então essa é a vantagem de você queimar alguma coisa que já se conhece o calor de combustão. Vai ser o número de mols vezes esse ΔH de combustão. Então isso aqui, eu vou multiplicar simplesmente esse número de mols aqui por esse calor de combustão. Então, fazendo aqui vezes 5157. Então, o calor liberado aí, aproximadamente 4,83 kJ. Aí você tem a equação da calorimetria, né? Q igual C ΔT. Na verdade, é a equação para a calibração do calorímetro. Então, você
efetua uma combustão de um composto que se conhece muito bem, o calor de combustão aqui dentro, mede a variação de temperatura e você vai ter a constante do calorímetro, a capacidade calorífica do calorímetro. Então vai ser Q, opa, aqui é Q, não G. Então, melhorando aqui, Q sobre ΔT. Então isso aqui vai ser 4,83 kJ sobre 3,05 Kelvin. Então vou dividir aqui por 3,05 e a resposta aqui, a constante do calorímetro, C, ficou 1,585. 1,585 kJ por Kelvin. Joia, né? Então aqui temos a constante do calorímetro. Daqui a pouco eu vou falar a minha crítica com relação a isso. Esse aqui bate com a resposta do Atkins. Esses aqui são os calores de combustão, ΔH padrão de combustão tabelados. Qual seria o aumento de temperatura quando 100 mg de fenol são queimados sob as mesmas condições? Então, primeiramente, o número de mols do fenol vai ser esses 100 mg dividido pela massa molar, que é 94 gramas por mol. Então, deixa eu fazer aqui, 100 mg dividido por 94, e isso dá aproximadamente 1,06 vezes 10 a menos 3. 1,06 vezes 10 a menos 3 mol. Então, novamente, aqui, vamos enfatizar. Nós, na primeira etapa, imaginamos a combustão de um composto que se conhece perfeitamente o calor de combustão. Nesse caso, o naftaleno. O calor de combustão foi estimado aqui multiplicando o número de mols de naftaleno queimado pelo calor de combustão molar. Então você tem isso aqui. Aí você tem aqui a equação para calibrar o calorímetro. A constante do calorímetro vai ser esse calor dividido pela variação de temperatura. Então nós temos a constante. Agora, qual seria a variação de temperatura quando 100 mg de fenol queimarem? Quando 100 mg de fenol queimarem, o calor liberado vai ser igual ao número de mols vezes o ΔH de combustão. Esse calor liberado, então, vai ser isso aqui vezes isso aqui. Deixa eu colocar aqui, então, vezes 3054, e aqui deu igual a 3,25. Então, aqui, 3,25 25 quilojoules, arredondando. Qual seria a variação de temperatura? Eu vou pegar essa equação aqui, que eu já tenho a constante do calorímetro, eu tenho o calor que eu acabei de calcular e colocar em função de ΔT, ou isolar o ΔT. Então vai ser Q sobre C. Então vamos fazer aqui, divido por a constante do calorímetro 1,585. Então aqui a variação de temperatura foi 2,05 Kelvin. A minha crítica a esse problema, a resposta bateu com o que tem no livro, mas o que se usa aqui, o que se usou e o autor do livro usou também, foram os valores de ΔH padrão de combustão, só que ΔH é diferente de ΔU, especialmente numa reação como essa aqui, que você tem o consumo e produção de gás. Vamos dar uma olhada aqui na reação de combustão do naftaleno. Então esse é um sólido, combustão vai reagir com quem? O2, gasoso, e aí você vai ter CO2, gasoso, mais H2O, vamos dizer que saia na fase líquida. Então aqui eu tenho 10, aqui 4 oxigênios do lado direito, 20, mais 4, 24. Então aqui eu coloco 12. Veja só, das aulas anteriores você sabe que ΔH vai ser igual a ΔU mais ΔN em fase gasosa, RT. Esse ΔN, nesse caso, fica igual a 10
menos, ó, 10 mols em fase gasosa do lado direito, menos 12, que é igual a menos 2. Então, para uma reação dessa, o ΔH não é igual ao ΔU. Então, isso que me estranha o autor permitir que nós usemos o ΔH aqui para achar essa constante do calorímetro, sendo que, na verdade, sob condições normais, esse ΔH é igual a ΔU. Bom, a não ser que a pressão, vamos colocar uma hipótese aqui, o motivo pelo qual ele permitiu usar o ΔH e não ΔU, a não ser que a pressão aqui de oxigênio seja tão alta que com o consumo de uma certa quantidade de oxigênio na combustão não afete significativamente a pressão do sistema. Talvez seja isso. Então, ΔH igual ΔU mais ΔPV, né? Então, isso aqui é igual a isso, né? Só que eu troquei aqui pelos dados da equação dos gases, né? Então, se a pressão for suficientemente alta, o consumo de oxigênio e formação de CO2 durante a reação talvez não altere significativamente a pressão, de modo que esse termo aqui seja negligenciável. Talvez ele tenha considerado isso, né? Bom, próxima aula vamos fazer mais um exemplo de calibração e um exemplo de calorimetria a volume constante. Até lá.